Eu trouxe aqui uma coisa que a gente chamou na semana passada e que ficou um pouquinho no ar. Não gostei da explicação porque ela ficou um pouquinho truncada, e aí eu trouxe e resgatei essa informação de uma forma mais completa para a gente finalizar o assunto. Então, se você puder compartilhar aquela imagem que a gente viu na semana passada, que ela mostra ali uma localidade em algum lugar que a gente não sabe bem onde é, né? E a gente falou que lá no arquivo de metadados, né, com o ExifTool, a gente consegue trazer muitas e muitas informações sobre essa imagem, inclusive latitude e longitude dessa localização onde foi tirada essa foto, né? E aí eu fui para o Google e tentei buscar essa latitude e longitude, tem que fazer um pequeno ajuste, porque a forma como o Google interpreta, né, essas informações é um pouquinho diferente. Ele usa, em vez de DEG, de degree, ele utiliza a bolinha, né, que é o símbolo de grau, e do resto ele também não utiliza lá o norte nem leste, ele utiliza mais ou menos, né, como se fosse acima ou abaixo, esquerda ou à direita, fazendo esses pequenos ajustes. Então, a gente chega na próxima imagem, que mostra, então, no alfinete, a localização precisa da foto. Então, isso foi o que o GPS da foto nos contou. Então, eu fui lá no Google, tentei observar o que dava para ver desse ponto do alfinete, né? E não dava para ver essa torre com essas janelas laterais dessa forma. Então, andei um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, e quando eu cheguei no Street View, onde está o bonequinho do Street View, eu cheguei na próxima imagem, que é essa. Então você vai ver que aparece a mesma torre lá no fundo. É claro que mudou um pouquinho a sinalização das placas, etc. Não sei se você lembra, a foto era de 2008, estamos em 2021, então obviamente a rua mudou, né, as suas características, mas ela foi tirada exatamente desse ponto. E o GPS dizia que a gente estava meia quadra ao lado desse local. Apenas meia quadra. Então você tem o mundo inteiro, ele deu uma diferença de apenas meia quadra, coisa de menos de 50 metros, né, para você ver como realmente esse negócio funciona e é bastante preciso, tá? Então quis resgatar isso para a gente ter certeza. Isso fica na cidade de Arezzo, na Itália, né, e então tá aí explicado aí onde que é, afinal de contas, essa imagem, tá? Beleza, podemos então dar continuidade, e a primeira imagem que a gente vê aqui é de um inocente aparelho, né? E esse inocente aparelho pode servir, então, para nos dizer muitas coisas, né? Ele tem uma série de funcionalidades que medem os nossos batimentos cardíacos, que medem o nosso período de sono, que medem as atividades que nós fazemos, né, deslocamentos e pedômetro, aquela coisa de saber quantos passos nós demos, etc. Mas é um aparelho bem simples e inocente, né? Bom, o que a gente pode fazer com esse aparelho, né? Nesse ano, em maio, né, aconteceu na Grécia, né, um crime. E um rapaz de 32 anos afirmou que 3 ladrões tinham invadido a sua casa em Atenas e amarraram ele e a esposa. E durante esse suposto assalto tinham assassinado a esposa. Isso foi o que ele contou para a polícia. Na investigação, as autoridades verificaram uma série de dispositivos para corroborar o seu relato, ou seja, para verificar se os dispositivos contavam a mesma história que o rapaz estava contando, né? Então, os dados de um smartwatch, né, forneceram evidências cruciais. O relógio biométrico da esposa que morreu, Caroline, revelou que suas leituras de pulso no dia que ela morreu eram diferentes daquilo que ele tinha contado, em termos de horários, né? Os movimentos do rapaz foram monitorados também através do seu smartphone, e o sistema de vigilância da casa também foi utilizado e também apontava discrepâncias. Então você tem basicamente 3 dispositivos: um smartwatch dela, um smartphone dele e um sistema de monitoramento da casa. E com isso eles foram reconstruindo a história, né? E chegaram então, depois de uma longa investigação, né, eles perceberam o seguinte, que o momento em que ele dizia que estava amarrado e que perdeu os sentidos e quando acordou achou a esposa morta, ele estava se movimentando pela casa e até fora da casa. Quando ele disse que ela estava amordaçada, amarrada, etc., ela já tinha os seus batimentos cardíacos cessados.
Então, quando ele diz que o crime estaria ocorrendo, na verdade, ela já não tinha mais batimentos cardíacos. Quando ele diz que estava parado, amarrado, ele estava passeando pela casa e em volta da casa. Então, essas evidências acabaram dando aí, né, os indícios de que o relato dele não estava correto, né, e também tinha lá as câmeras de monitoramento da casa, tinham sido retirados os cartões de gravação das câmeras. E ele diz para a polícia que foram os ladrões que tiraram os cartões, né? Só que os cartões foram retirados horas antes do suposto crime acontecer. Então as câmeras tinham a gravação até o momento e dali, horas depois, não tinha mais nada. E foi justamente nesse próximo período que aconteceu tudo. Então, além de tudo, foi um crime premeditado, né? Porque ele foi lá antes, tirou os cartões. Ficam as informações do smartphone e do smartwatch, elas ficam armazenadas. A polícia, não sei se você tem essa informação, mas a polícia acessa isso virtualmente com o próprio provedor, ou são informações que eles precisam apreender o aparelho e pegar do aparelho? São informações apreendidas, né? Embora seja até possível obter algumas delas no provedor, né? Mas normalmente nesses casos eles fazem a apreensão do aparelho e do aparelho eles fazem então a investigação. Mas eu quero burro, né? Porque ele tinha que ter jogado fora o celular, tinha que ter destruído, né? Se ele destruísse esses aparelhos, daí esses dados seriam mais difíceis de serem conseguidos. Com certeza, né? Mas acho que ele nunca imaginou que isso pudesse denunciar de forma tão completa, né, as ações. Então, a movimentação, os batimentos cardíacos, o cartão de memória das câmeras terem sido removidos horas antes, tudo isso acabou fechando o cerco, e aí fizeram o interrogatório, ele acabou confessando e foi preso. Então, esse é um exemplo, né, um caso aí de utilização de equipamentos desse tipo, não só smartwatch, né, a gente já complementou com o celular e também com as câmeras de monitoramento, mas você vê como a gente está sendo monitorado o tempo todo, como você comentou na semana passada, né, que as câmeras de rua, né, essas que são feitas para monitorar as ruas, né, também é possível você obter uma historinha a partir delas, né. Essa semana ficou aí famoso, né, os vídeos do Lázaro, né, nos últimos momentos, ali caminhando naquela rua escura, né, todo mundo já viu isso, né, não vai falar que eu não vi, porque todo mundo já viu centenas de vezes, né, a imprensa ficou divulgando isso à extensão, e mostrava lá, ele ia ter um caminho, chegava numa esquina, acabava a imagem, aparecia a próxima, ele continuava o caminho até o final do espectro, aí aparecia uma terceira imagem, então dava para fazer o rastreio de onde ele estava caminhando, né, juntando as informações de câmeras diferentes, né. Se a gente voltar um pouquinho no passado aí, o assassinato da vereadora Marielle Franco, do seu motorista, também a polícia conseguiu reconstituir ali todos os momentos, né, do carro em que ela passou, né, até o momento em que houve a execução. Então você consegue rastrear muita coisa hoje. Nas grandes cidades, com certeza, né, tem sempre alguma câmera apontada para nós, em lojas, na rua, em shopping centers, em coisas assim, e até mesmo dentro das nossas casas, né, dentro de um condomínio, por exemplo, ou até no sistema próprio de segurança, você pode investir também nesse sistema e suas imagens estão lá sendo armazenadas, né. A questão é, né, de novo, até onde a gente está vulnerável com isso, né, porque se eu assino um serviço de segurança que instala lá uma câmera, essa câmera tem um monitoramento, ok, por inteligência artificial, ninguém está lá olhando para a minha câmera, ela vai ser capaz de detectar se existe algum problema, alguma coisa fora de um padrão, e vai soar um alarme, para então alguém fazer a verificação, mas aquelas imagens estão lá, estão disponíveis, né? E alguma pessoa que pode ter acesso a essas informações pode, então, perceber qual é o dia a dia da casa, que horas as pessoas saem, que horas as pessoas voltam, como é que é, quem mora na casa, né? Dá para pegar um montão de informação. Então, tudo tem sempre dois lados, né? É bom, a gente se sente seguro, mas, por outro lado, a gente se sente vulnerável, né? Então, essa coisa da tecnologia aí, ela está cada vez mais, né, impregnada no nosso dia a dia. Não tem muito como escapar disso. É informação que nos ajuda, mas também é informação que nos denuncia, né?
Eu acho assim, no meu caso, eu não tenho nada a dever, então não tem problema nenhum, não me sinto invadido com isso, né? Mas se alguém tem aí alguma coisa a dever, por menor que seja um delito, é bom tomar cuidado, porque as coisas estão aí para serem investigadas. Sabe que eu tinha essa, assim, eu tenho ainda, eu acho, essa visão, assim, que não dá muito, né, para a gente tentar separar, tentar ter uma vida dupla. Cada vez mais o que a gente faz é gravado em tudo, né? Então, eu acho, para mim, é meio assim, se você está vivendo e você é uma pessoa normal que transita na rua, né? Você está no carro, tem o GPS do carro, você está com o seu celular, ele está com você, tem o GPS dele, tantos aplicativos, né, que a gente liga o GPS, o Waze, que fica com o seu histórico. É difícil, assim, começa a ficar muito complicado você querer criar uma história muito diferente. Mas daí veio aquele comentário que eu acho que inclusive foi você que fez em alguma live aqui do pessoal que tinha marca-passo e que os dados do marca-passo foram sequestrados e aí houve uma chantagem, né, de gente querendo dinheiro para não desligar os marca-passos ou não fazer alguma coisa com os marca-passos. E daí caiu a ficha, assim, né, que sim, a gente não deve nada, mas esses dados também podem ser manipulados, né, Luiz, por terceiros, de repente, para te Sim, sim. enganar de alguma coisa, sei lá, né? São dados. Sem dúvida. Essa semana eu li alguma coisa sobre um ataque a uma usina de gás nos Estados Unidos, que foi então um ataque hacker que deu um grande problema na usina de gás, porque ela, a exemplo daquele filme do Bruce Willis, né, um Duro de Matar aí, não sei qual número, que sofre um ataque hacker lá, e ele está numa usina de gás e eles mandam, né, com muita pressão, todo o gás das tubulações para aquele local, na tentativa de matá-lo, né? E aí explode toda a planta lá, tudo, e eles fizeram alguma coisa parecida com isso, ou pelo menos tentaram fazer, não houve explosão, mas eles tentaram fazer alguma coisa entrando no sistema monitorado remotamente e mudando os parâmetros da usina. Né? E hoje, eu saí hoje, botei o Waze, e logo que eu botei veio uma mensagenzinha de texto dizendo assim, agora, novidade, agora você pode dizer assim, ei Google, adicione ou marque este congestionamento. Então, se você não precisa mais pegar o telefone e marcar com texto e tal, basta você falar, ei Google, marque este congestionamento, né? Pô, super legal, né? Bom, porque aí, ainda mais em tempo real, né, vão saber de onde tem problemas no trânsito, né? Só que a partir do momento que eu dei o ei Google, ele abriu lá o microfone e tá ouvindo tudo que eu tô falando. Então, isso é sempre uma moeda de dois lados. Né? Tem as duas possibilidades, né? Às vezes a nossa índole é boa, mas você está oferecendo ali informação para gente que você não sabe nem quem é, né? Exatamente. Bom, agora vamos falar de um caso mais leve. Vamos falar de um caso de traição entre namorados. Né? Então, um casal muito fofinho um namorado resolveu presentear a sua namorada com um dispositivo. Desce mais um pouquinho. Passar para a próxima. Isso. Essa. Né? Resolveu presentear, então, a namorada com um dispositivo do tipo Fitbit, né? Que é um dispositivo voltado aí para a área de esportes, né? De corrida, de caminhada, etc., que tem um software bastante completinho, que você coloca lá suas metas e compartilha suas metas, e nada mais romântico do que o namorado e a namorada compartilharem ali suas informações, metas, e um motivou o outro, né? Foi um presente de Natal ali que aconteceu e foi muito legal porque serviu então para eles se aplicarem mais nos exercícios e correrem mais, etc. Né? Só que, como isso tudo estava compartilhado, né, os dados estavam compartilhados, você podia entrar no software e colocar o seu login e ver os seus dados e também os dados do seu cônjuge. Né? Então ela entrou no software e foi lá observar então o que estava acontecendo com o relógio, com o Fitbit, né, do namorado. E ela percebeu um movimento de pulsação acelerada às 4 horas da manhã. Ô, dó. Então, assim, ficou claro, né, que ele às 4 da manhã estava fazendo alguma atividade física e não era com ela.
E aí, como ela era jornalista, ela colocou isso na mídia, tal, queimou a barra do namorado, etc. e tal. Mas aí, mais um exemplo, né, de utilização de um dispositivo simples, né, dispositivo que você acha aí por poucos dólares na internet, que pode acabar aí com o relacionamento por conta disso. Dureza, não tem saída, Luiz. Gente, não dá mais para ter, né? Acho que ainda bem, né? A gente tem que ser honesto. Exatamente. E aí tem um caso mais sofisticado também para a gente conversar, que é com um dispositivo, um smartwatch também, que é esse Garmin Forerunner, que ele é um aparelho mais completo, né, entre as opções que a gente viu aí, né, com várias funcionalidades e gráficos, uma série de coisas, e esse aparelho foi usado para desvendar um crime que aconteceu anos anteriormente, né. Então, o que aconteceu foi que no Reino Unido, em 2019, um criminoso estava usando um smartwatch desse tipo, né, e ele era conhecido, ele era um assassino de aluguel, né, conhecido como Iceman, né, o Homem de Gelo. E ele era suspeito de estar envolvido no assassinato de 2 pessoas, né, que eram membros de uma gangue, né, na cidade de Salford, no Reino Unido. Então ele foi aí contratado para matar 2 elementos de uma gangue rival, né, alguma coisa assim, mas eles não conseguiam informações suficientes para pegar o assassino. Então, em 2019 aconteceu o primeiro assassinato, e não foi possível, então, na verdade, minto, começou em 2015, o primeiro assassinato, e não houve condições de resolver o caso. O caso foi encerrado sem a determinação de quem era o responsável, né? Só que aí, 3 anos depois, então, entre 2018 e 2019, houve o segundo assassinato. E aí a polícia, que já estava de olho no assassino, só não tinha conseguido as provas, conseguiu um mandado de busca e apreensão do seu relógio, né? E aí, então, com esse mandado de busca, foi apreendido o relógio e eles fizeram, então, uma análise dos dados, né? E por que eles foram atrás do relógio? Porque o assassino tinha aparecido em uma corrida, dessas maratonas, meia maratona, essas corridas de rua que tem por aí, e ele apareceu na imagem da corrida usando esse relógio, né? Então eles pensaram, né? A polícia pensou, poxa, se ele é um usuário desse relógio e esse relógio captura as informações, se a gente conseguir acesso ao relógio, provavelmente o que a gente quer está lá, né? Então, quando eles entraram na casa dele, imagina que tinha dezenas, centenas de coisas para serem investigadas, mas eles foram direto no relógio por causa dessa foto dele correndo com o relógio numa corrida de rua, tá? E aí, quando eles conseguiram, então, olhar o GPS do relógio, na data do primeiro assassinato, lá em 2015, né, eles perceberam o seguinte, que o assassino estava andando em círculos próximo da casa da vítima. Então, ele estava primeiro andando mais rápido, sugere-se que uma bicicleta, depois caminhando, uma coisa mais lenta, e depois ele ficou vários minutos na frente da casa da pessoa que foi assassinada. Ou seja, ele estava estudando o ambiente para, então, conseguir executar o crime dele. Então, tudo isso estava disponível lá no relógio dele, tá? E a partir daí, então, ele foi indiciado, confessou o crime e pegou prisão perpétua, segundo a lei lá do país, do Reino Unido. Ele está, então, em prisão perpétua por causa desse crime. Do primeiro, no segundo ainda não, né? Mas do primeiro só, bom, também 2 perpétuas para mim não faz muito sentido, né? Uma só já está Uma só já é suficiente, né? Então, esse é um outro caso interessante. Veja que as informações de 2015 estavam lá, né? Isso aconteceu em 2018, 2019, então 3 anos antes a informação foi suficiente, né, para perceber. Nem lembra mais do que você fez, mas está tudo gravado. Quer dizer, no caso dele que matou alguém, com certeza ele se lembra, mas eu fico imaginando coisas que talvez me perguntassem se eu fiz há 2 anos atrás, que eu nem me lembre, né? E tá tudo lá marcado no relógio. Exatamente. Se alguém falar para você assim, presta aqui seu celular, deixa eu dar uma olhada no histórico do seu Waze ou do seu Google Maps, né? E tá lá tudo gravado.
né? Quando a gente usava GPS em carro, ou para os carros que tem, né, o dispositivo pré-instalado lá, né, onboard, também tem todo o histórico lá. Né? E Me você lembro uma tem... vez que eu estava indo trabalhar, e eu trabalhava na Chácara Santo Antônio. Eu moro na Vila Leopoldina, trabalhava na Chácara Santo Antônio. Quando estava trânsito, cheguei a levar 3 horas para chegar. E aí usava o Waze, todo dia eu usava o Waze, porque tinha uns cortes por ali que funcionavam muito. E aí você consegue ver onde as pessoas que estão no raio próximo de você, né? E teve um dia que foi muito engraçado, porque eu falei, gente, vou atrasar, vão começando a reunião sem mim, porque a previsão aqui no Waze ainda é de que eu vou demorar pelo menos mais 1 hora para chegar. E daí a pessoa que eu tinha falado isso falou, pode deixar que eu já estou aqui, eu começo para você. Daí eu olhei lá e a pessoa estava presa no trânsito também, mas não quis me dizer. E eu estava vendo. Aí eu dei um print e falei, cara, você está no trânsito também? A pessoa, eu ia falar com a equipe por celular, eu não queria te dizer que a gente não ia. A maior parte das pessoas não chegou ainda. Mentira besta, né? Mas faz perder a confiança, né? Quando você está vendo num aplicativo que a pessoa não, né, fala que tô chegando, aí você vê lá, falta 1 hora ainda. A coisa do Waze de você compartilhar a localização também é muito interessante, né? Quando a gente viaja, a gente tem o hábito aqui em casa de falar, de compartilhar a localização com quem não tá, né? Eu tô indo para casa de alguém, compartilho com essa pessoa. E é engraçado que tem que dar para calcular a velocidade média, né? E meu marido é famoso por gostar de pisar no acelerador. Então fica todo mundo assim, não corre, não corre. E daí, conforme eles estão acompanhando ao vivo, já dá para calcular a velocidade média. Então, de vez em quando eles ligam, vocês estão correndo, vocês já estão em tal cidade, vocês saíram daqui tal hora. E essas informações estão aí, né? Eu sempre digo que o Waze, ele tem uma coisa muito bacana, que é o compartilhamento das informações, porque ele é um sistema compartilhado. Né? Quando você liga o seu Waze, você passa a mandar informações para a rede, né, via internet, que estão dizendo quanto tempo você está demorando para andar um determinado trajeto, né, um pedaço do seu caminho. Então, claro que só você dando essa informação não seria suficiente para o Waze dizer, olha, ali tem trânsito ou tem algum problema, algum enrosco. Mas você e mais outros usuários que estão na região e todos estão se locomovendo devagar, dá então para a ferramenta, para o algoritmo perceber que ali tem um enrosco. Então ali ele muda a cor do verdinho para o amarelo ou até para o vermelho, né, de acordo com a quantidade de pessoas que estão presas ali naquele congestionamento, e tudo isso acontece automaticamente. Então eu sempre achei genial a ideia do Waze de coletar essas informações automaticamente, sem que ninguém precisasse de estou no congestionamento, aqui está lento, estou em tal lugar. Não, ele vai pegando tudo isso automático. É perfeito, e ele é todo colaborativo, né? Exatamente, todo colaborativo. Então, isso eu acho uma sacada muito legal da ferramenta, né? Conseguir usar os dados de todo mundo que está na rede para melhorar a experiência de toda a rede. Né? Então, isso é muito legal. Claro que você pode... Numa abordagem assim, CSI, com uma liminar judicial, todos nós temos conta, todos nós, né? Quem usa o Waze tem conta no Waze. O Waze poderia fornecer esses dados para a justiça, né? Para contar onde a pessoa, ou pelo menos onde aquele usuário estava, que pode ser alguém usando o seu usuário, né? Mas é um dado a mais, né, para resolver crimes. O problema é que os serviços em geral, né, vamos falar, os provedores em geral desse tipo de serviço, eles têm uma política de evitar se envolver nessas questões. Então, eles dizem, olha, os dados estão aqui, são criptografados e nós não conseguimos quebrar a criptografia, então não é possível. Se eu receber um mandado, eu entrego, não tem problema, mas ninguém, nem a gente, vai conseguir entender o que está lá. Realmente. Ou seja, não vai servir para nada. Né? Então, se isso é de fato ou não, né, a gente não sabe, mas é uma política que as empresas adotaram. Então, WhatsApp, Facebook, todo mundo faz essa mesma coisa, né, de dizer que os dados são criptografados, que eles são sigilosos do usuário, que não adianta mandar
Oi, Luiz, está me ouvindo? Sumida aqui, mas já voltou. Voltou, né? Aí. Então, por isso que as informações normalmente são capturadas nos usuários diretamente, né? Nos aparelhos dos usuários e não na fonte, né? Na fonte a gente tem mais frequência disso quando se fala de operadoras de telefonia. Mas a gente está falando de dados de voz, são coisas mais simples, né? Que, peguei uma conversa do fulano com o Beltrano. Então, essa conversa está gravada e ela pode, então, ser requisitada pela justiça e ser investigada, né? E mesmo esses dados de voz, eles podem ser criptografados, Luiz, para garantir... Teoricamente, sim. Mas é uma questão que custa caro, né? Você criptografar dados sempre tem um ônus, acaba deixando a rede mais lenta e tudo mais. Então, as empresas não vão investir nesse tipo de coisa. Então, voz é mais fácil e mais comum a justiça ter acesso às informações. Números ligados, né, últimos números discados, ligações recebidas, coisas assim dá para rastrear. E, em alguns casos, até que torre de celular estava naquela região, mas aí a torre é aquela coisa, né? Tem uma torre ali em cima, ela pega 3 quilômetros em volta, né? Não sabe exatamente onde eu estou. Sei que eu estou comunicando com aquela torre, mas ela tem lá 3, 5 quilômetros de abrangência. Normalmente é mais ou menos essa distância de uma torre de celular. Então não dá para ter ali uma informação muito precisa. Imagina aquele caso lá, que a pessoa estava vigiando a casa do assassinado, né, da vítima. Se eu estou aqui a 3 quilômetros da torre, eu não sei se eu estou do lado de cá ou do lado de lá da torre. Eu estou naquela torre, mas isso não diz nada. Não é suficiente. Né? Agora, já no meu aparelho, que tem um GPS, que tem uma precisão maior no GPS, como a gente viu na história da foto, né, que com 50 metros de diferença, ali ele consegue, então, uma informação mais precisa. Né? Então, você junta, né, várias informações dessa para conseguir desvendar aí um mistério.